Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, esse dia onde nós celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, Jesus nos diz que nós devemos estar preparados, prontos, aptos, vigiando, orando, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele vai vir ao nosso encontro de maneira gloriosa e triunfante. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Ele pode vir hoje mesmo, daqui para de noite, para amanhã, semana que vem, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20, 50, não sabemos o dia certo. Por mais que muitos tentem estabelecer o dia, a hora e o ano, mas não sabemos. E é justamente por causa disso que nós devemos estar preparados. Mesmo que Ele não venha de maneira gloriosa ao nosso encontro, nós poderemos ir ao encontro dele a partir da morte. E também nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa morte. Então, seja na vinda gloriosa do Senhor, ou seja, no dia da nossa morte, nós devemos estar preparados, prontos, aptos, vigiando e orando. Se você parar para pensar, nós passamos a vida inteira em preparação para esse momento decisivo, para esse encontro decisivo. Por que decisivo? Porque a partir desse encontro vai ser estabelecido o nosso destino eterno. Por isso, então, isso é seríssimo, isto é muito importante. Porque a partir da vinda gloriosa do Senhor, ou então do dia da nossa morte, ali será estabelecido o nosso destino eterno. Nós temos muitos momentos importantes na nossa vida, mas deixa eu falar para você, um dos momentos mais importantes da nossa vida será o dia da vinda gloriosa do Senhor ou a hora da nossa morte. É a hora das horas, porque ali será decidido o nosso destino eterno. Por isso eu pergunto para você, como você estará no dia da tua morte? Não pergunto nem mesmo fisicamente, mas eu pergunto como que estará a condição da tua alma no momento desse encontro com Deus? Porque se você morrer em estado de graça, você vai estar salvo para sempre. Mas se você morrer em pecado grave e mortal, você será condenado também para sempre. O nosso destino vai ser um destino eterno. Não sabemos se será um destino eterno contemplando a glória de Deus ou será um destino eterno condenados, distante de Deus. Eu sei que é um assunto, que é um tema
que não é tão agradável aos nossos ouvidos, que não é tão agradável para nós meditarmos e refletirmos. Mas é fundamental na nossa fé tocar nessa temática, até porque o Evangelho nos diz hoje, estejamos preparados, prontos, aptos. Com certeza, muitos de nós já passamos, ao menos, por um ensaio de morte. Padre, o senhor está louco, o senhor está maluco, como é que eu vou fazer um ensaio de morte? Pois é, mas muitos de nós já fizemos um ensaio de morte, como, por exemplo, um acidente gravíssimo que você escapou por um triz, por um fio, ou seja, você viu a morte de perto. Não é assim que acontece muitas vezes? Quando você se livra, com a graça de Deus, de uma doença gravíssima, ou então de uma realidade que você viu de perto, a morte. Tem alguns que celebram o dom da vida 2 vezes por ano. Celebra pela primeira vez no dia do seu nascimento, quando veio existir para esse mundo, mas celebra também o segundo aniversário, naquele dia em que ele foi liberto, aconteceu um livramento da morte. Naquele dia ele fala, hoje é meu aniversário de novo, porque eu nasci, não é assim que eles falam? Eu nasci de novo, é aquele acidente, então eu nasci de novo. Pois é, não sei se você já fez essa experiência, um ensaio. Por que eu digo isso? Porque nós só vamos cair em si da realidade da nossa limitação, da nossa fragilidade, que a nossa vida é um sopro, que a nossa vida é um barro, que nós vamos voltar para o pó, quando nós passamos por um momento como esse, quando nós fomos apertados por uma doença, por uma enfermidade, por um acidente ou coisa desse tipo, e aí que nós vamos lembrar dessa realidade, que nós somos finitos, que nós vamos morrer um dia. Quantas vezes Deus nos permite experimentar que a morte vem frequentemente sem aviso prévio, ela vem sem aviso prévio, como um ladrão, por isso que Jesus fala como um ladrão, por isso Jesus diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Essa leitura de hoje, minha gente, vai muito de encontro com a leitura do Evangelho do domingo passado. Não sei se você lembra, que falava sobre a porta estreita. Pois é a partir da vinda gloriosa do Senhor, ou do dia da nossa morte, que nós vamos nos deparar com esta porta que é estreita. Senhor, é verdade que poucos vão se salvar? O que é que Jesus respondeu? Pois eu vos digo, fazei todo o esforço possível para passar pela porta que é estreita, porque muitos tentarão e não vão conseguir pela porta estreita. Perceba que Jesus, ele não respondeu de maneira direta, sim ou não, porque ele sabia que o mais importante não era saber se são muitos ou os poucos que seriam salvos, mas o mais importante era saber aquilo que convém que nós fiquemos sabendo, que era o quê? A possibilidade real de sermos condenados. Eu vou repetir. A possibilidade real de sermos condenados. Você vai entender o porquê disso. Quando o padre faz a pergunta durante a missa, na homilia, ou então numa dessas pregações, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta o braço, eu quero ir. Não é verdade? Eu quero ir, sorrir, eu quero ir. Pois é. Mas ali você está manifestando o desejo de ir para o céu, mas o fato de você levantar o braço e manifestar o teu desejo não significa necessariamente que você vai entrar, que você vai passar pela porta estreita. Desejo é uma coisa, agora vida santa, santidade, segundo o Evangelho, os mandamentos da lei de Deus, é totalmente diferente. Desejo é uma coisa, levantar o braço é uma coisa, agora vida santa, santidade, segundo o Evangelho, é outra coisa. Gente, que coisa impressionante, é de nos deixar de boca aberta, porque Jesus, ele não disse assim, olhem, quem não tentar, não conseguirá. Ele falou isso? Ele não falou isso. O que é que ele disse? Ele disse, muitos vão tentar passar pela porta estreita, mas não vão
conseguir. Meu Jesus amado, misericórdia, coloca até a mão no queixo agora. Sabe o que isso significa? Que eu posso estar incluído, eu, Padre Bruno, posso estar incluído no meio desses que tentaram e não vão conseguir passar pela porta estreita. Eu estou buscando, estou tentando, estou me esforçando, mas o fato de eu estar tentando, buscando, me esforçando, não diz necessariamente que eu vou conseguir passar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. O fato de eu ser padre não me garante passar pela porta estreita. O fato de eu ser padre não me garante a salvação eterna. Ai de mim se eu não me esforçar mais ainda daquilo que eu já me esforço. Ai de mim se eu não me converter, se eu não buscar a santidade para valer ainda mais, se eu não deixar o pecado. Ai de mim, porque eu posso muito bem estar incluído nesses que tentaram e não conseguiram. Agora, da mesma forma que eu posso tentar e não conseguir, você também. Olha só. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam. Interessante porque na época de Jesus, ainda tinha uma noção bastante real de que são poucos os que se salvam e muitos os que se perdem e vão para o inferno. Agora, hoje em dia, a nossa sociedade, o mundo de hoje tem outra convicção. Raramente se pensa, se fala em destino eterno. Raramente se fala sobre céu e inferno. E quando se fala, ainda é com um certo otimismo. Quando se fala ainda do céu ou de inferno, ainda se fala de modo otimista. Porque hoje o mundão lá fora, muitas vezes está vivendo a vida como se Deus não existisse. Estão vivendo a sua vida como se um dia não fossem ser julgados para passar ou não pela porta estreita. E quando se fala então de céu e inferno, é no otimismo, sabe por quê? Porque eles falam assim, eu vou para o céu. Mas se você for olhar para a vida dessa mesma pessoa que diz que vai para o céu, olha, ela está numa vida toda troncha, toda torta, está em pecado, contra o Evangelho, contra as leis, os mandamentos de Deus. Aí ela levanta o braço e diga, eu vou para o céu. Por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus é o quê? Misericórdia. Porque Deus é Pai. Porque, olha, Ele me ama do jeito que eu sou. Como é que Deus, sendo amor, misericórdia, compaixão, como é que Ele vai condenar um filho amado que eu sou? Então, olha, não tem problema não. Eu posso estar numa vida troncha, torta, mas eu vou para o céu, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Vocês entenderam? Tem um cardeal africano chamado Robert Sarah, que ele afirma que Deus perdoa os pecados somente se houver arrependimento. E ele fala mais ainda, ele alerta para não iludir as pessoas com a palavra misericórdia, sem a exigência de mudança de vida. Ou seja, tem muitas pessoas que usam da palavra misericórdia como desculpa para não se converter, para não mudar de vida, para não abandonar o pecado. Então ela apela sempre para a misericórdia, 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 porque na verdade ela não quer deixar o pecado, ela não quer cortar o pecado, ela não quer arrancar o pecado, ela quer continuar com o pecado e tudo e passar pela porta estreita. Olha, gente, eu não estou dizendo que Deus não é misericordioso, Ele é misericordioso e muito misericordioso, mas para aqueles que de fato estão arrependidos e dispostos a abandonar o pecado. Amém? Agora, eu quero trazer para você, já caminhando para o final, 5 ensinamentos dos santos padres da igreja e dos grandes diretores espirituais para nós permanecermos vigilantes, orantes, para então passarmos pela porta estreita, para então estarmos preparados, prontos
para a vinda gloriosa do Senhor. Primeiro ensinamento dos santos padres da igreja, para nós estarmos vigilantes, preparados para a vinda gloriosa do Senhor. Em primeiro lugar, temos de fugir das ocasiões de pecado. Repitam comigo: fugir das ocasiões de pecado. Diga. Primeiro ensinamento dos santos padres. Vocês já ouviram falar do ditado popular: a ocasião faz o ladrão? O ladrão vem para roubar e invadir a nossa casa, e se deixamos as portas abertas, estamos dando uma ocasião para ele. Veja só, há ocasiões perigosas, há lugares que não devemos frequentar sob o risco de cairmos em tentação. Não sejamos presunçosos, achando que jamais cairemos, porque essa atitude já é o primeiro passo em direção à queda. Fuja da ocasião de queda, de pecado. Não vá brincar no buraco ali da serpente. Não vá brincar na beirada do abismo, porque se você brincar, você vai cair. Muitas vezes, nessa ocasião, não é nem o diabo que nos tenta, é nós que arriscamos, que vamos ali na ocasião de pecado. Segundo o ensinamento dos santos padres, para evitarmos o ladrão, é frequentar os sacramentos. Para evitar o pecado grave, não há remédio melhor do que a confissão e a comunhão. Esse é o caminho pelo qual a graça de Deus opera em nossas vidas. Então veja, confissão e comunhão. Eu sei que a igreja nos aconselha, ao menos confessar uma vez ao ano no tempo da Quaresma, da Páscoa. Mas veja, nós não pecamos unicamente no tempo da Quaresma. Se fosse assim, era bom demais, mas nós pecamos, infelizmente, o ano todo, todos os tempos litúrgicos. Então é por isso também que nós devemos confessar com uma certa frequência, principalmente quando você tiver consciência que cometeu um pecado grave e mortal, aí você deve procurar a confissão, para poder então receber a Sagrada Comunhão. Terceiro ensinamento dos santos padres da igreja: fazer diariamente um exame de consciência, a fim de evitarmos as quedas. Nós padres, os religiosos, religiosas, mas também os leigos que quiserem, puderem, nós rezamos as completas, que faz parte da liturgia das horas. Esse é o sentido das completas, a última oração do dia que nós fazemos. Ali nós realizamos um pequeno exame de consciência. Vamos analisar como foi o nosso dia. Se por acaso ali eu identifiquei um pecado grave, no outro dia, se assim puder, eu já vou confessar, buscar um padre para a confissão. Isso daqui é interessante, porque as completas nós rezamos antes de dormir. Então ali nós vamos fechar os nossos olhos, descansar, repousar no sono, e vamos abri-los então no outro dia, no raiar do sol. Pois é, mas chegará um dia que nós vamos fechar os nossos olhos e não vamos mais abri-lo aqui para esta terra, para esse mundo. Nós vamos abri-lo, se Deus quiser, na presença de Deus. Por isso, faça o exame de consciência diariamente. Quarto ensinamento dos santos padres: para mantermos vigilantes, a devoção incendiada, terna e amorosa à bem-aventurada Virgem Maria e também ao nosso anjo da guarda, aquele que primeiramente foi encarregado por Deus de cuidar da nossa alma. Intimidade com a Virgem Maria e também com o anjo da guarda. Ainda a semana passada, eu pregava no grupo de oração São Miguel Arcanjo, lá na Canção Nova do Rio, sobre a temática do anjo da guarda. Que, em primeiro lugar, o objetivo dele, sim, é nos guardar, é nos proteger para nesta vida. Mas, acima de tudo, é nos ajudar, nos auxiliar para alcançarmos o céu, a salvação eterna. São João Bosco dizia sobre o anjo da guarda: o nosso anjo da guarda, ele deseja nos ajudar muito mais do que a gente pede ou busca a ajuda do próprio anjo da guarda. Ele está mais disposto a nos ajudar do que nós buscarmos a sua ajuda. Na verdade, vai ser São Carlo Acutis, no próximo dia 7 de setembro, vai ser canonizado Carlo Acutis, dia 7 de dezembro. Ele dizia
que o nosso anjo da guarda deveria ser o nosso melhor amigo. Dizia isso como um dos grandes segredos para a vida de santidade. Então, tenha intimidade com a Virgem Maria, mas tenha intimidade também com o teu anjo da guarda. Quinto e último ensinamento dos santos padres para permanecermos vigilantes: evitar o ócio, isto é, mantermos-nos sempre ocupados de forma proveitosa. Tem aquele outro ditado popular: cabeça vazia, oficina do diabo. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, fuja da ociosidade, porque quando você está ali numa vida preguiçosa, sem fazer nada, ali, só jogando o tempo fora no celular, ali, olha, o diabo vai lançar a tentação e você vai mordê-la, porque você está numa vida ociosa. Esteja sempre ocupado com as coisas sagradas, seja com a tua família, no teu trabalho, no teu estudo, na faculdade, mas sobretudo com as coisas de Deus. Faça como São Jerônimo, que estava sempre ocupado com a palavra de Deus, porque ele foi grande tradutor da palavra de Deus. Então, ele estava sempre debruçado sobre a palavra de Deus. Então, sempre quando o demônio procurava para tentar, ele estava ali debruçado sobre a palavra de Deus. Esteja debruçado sobre a palavra de Deus. Assim como Jesus afastou, destruiu as tentações do diabo lá no deserto, nós vamos destruir, afastar, aniquilar as tentações, a força do mal, através da palavra de Deus. Pois está aí 5 ensinamentos: fugir das ocasiões de pecado, confissão e comunhão, fazer diariamente o exame de consciência, devoção à Virgem Maria, ao Santo Anjo da Guarda e, por último, evitar o ócio. Uma vida ociosa. Esteja ocupado com as coisas de Deus. Assim você vai estar vigilante. Alguns poderiam falar: Jesus, Ele não disse nem a hora, nem o dia. O Senhor Deus não disse nem o dia, nem a hora que vai vir de maneira gloriosa, triunfante. Então Ele quer fazer um certo terrorismo conosco, colocar terror, que nós fiquemos com medo, apavorados. Não é terror, não é terrorismo. Pelo contrário, é um grande ato de caridade de Deus para conosco, um grande ato de misericórdia e de compaixão. Porque por mais que nós não saibamos o dia, a hora, mas pelo menos Ele avisou que vai vir. Você entendeu? Porque Ele poderia não ter avisado que viria ao nosso encontro de maneira gloriosa e triunfante. Aí sim seria uma surpresa, surpreendente. Estou redundando. Seria uma surpresa de fato, porque Ele nem disse que viria ao nosso encontro e de repente Ele chega. Mas Ele não fez isso, Ele fez questão, com amor e misericórdia, de dizer: olha, nem o dia e nem a hora, mas estejam preparados, prontos, aptos, porque eu vou voltar um dia de maneira gloriosa e triunfante. Então foi um ato de caridade e de amor, porque assim nós podemos estar atentos, aptos, preparados. Caso contrário, nós ficaríamos relaxados, porque Ele não havia dito que viria voltar de maneira gloriosa. Então, olha, esteja preparado, pronto, vigilante, porque não será um dia de desgraça, não será um dia, olha, de terror, será um dia de bênção, de graças, porque o Senhor vai vir ao nosso encontro de maneira triunfante, gloriosa. Será um dia de desgraça se por acaso nós não estivermos de fato em estado de graça. Agora, se estivermos em estado de graça, olha, vai ser o dia mais feliz da nossa vida. Que a santidade da nossa vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Você já ouviu falar dessa letra? Que a santidade da tua vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. A pessoa que busca a santidade, ela grita: Maranatá, vem Senhor Jesus, vem, vem, vem. Agora, uma pessoa que não vive a santidade, que vive a sua vida de qualquer jeito, não diz Maranatá, diz assim: não vem não, fica aí, não vem não, porque aqui está bom demais. Não, Maranatá, vem Senhor Jesus, estejamos alegres, felizes, aguardando a vinda gloriosa do Senhor.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.